sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude, é um programa que conecta com saúde. Boa tarde! É sempre um grande prazer estar aqui com vocês nessa tarde de domingo. Espero que vocês aproveitem bastante essa tarde em família. E como sempre, nosso programa recheado de informações de qualidade, entrevistas maravilhosas, momentos muito agradáveis. E para começarmos bem esse programa, vamos para o nosso quadro onde combatemos as fake news. Saúde sem mito. Mãe, olha só essa pergunta que a gente recebeu aqui. A telespectadora disse que ela trata SOP com anticoncepcional há 5 anos e ela quer saber se já está curada. Meu Deus! Pois é. Gente! Temos muito que conversar. A síndrome do ovário policístico não é uma coisa tão simples assim, né? Pois é, mas é muito comum as pessoas acharem que é dessa forma, né? Os ovários policísticos podem se manifestar de diversas maneiras, né? Ele é uma síndrome, Sim. Então é alguma coisa complexa que envolve questões metabólicas e hormonais. Sim, com E certeza. tem muito a ver com os nossos comportamentos, né? Como a gente leva a nossa vida, os nossos hábitos, o estilo de vida. Eu sei que isso é a parte mais difícil Sempre, né? de ser organizada, porque isso requer uma melhora da alimentação, combate ao sedentarismo, Pessoal, uma boa hidratação. exatamente. E as pessoas acham que só tomar um anticoncepcional está tratando a SOP. Não é verdade, né? A utilização do anticoncepcional, isso até no início, né, onde a gente começou a trabalhar com essas questões, ela vinha tendo uma fala muito maior, né, do que ela deveria ter, porque é apenas uma ferramenta. Nós temos um entendimento muito grande que a resistência insulínica Tem um papel, está né? com um papel fundamental nessa síndrome. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que nós precisamos o quê? Rever a rota. E Né? tudo que tem multifatores tem que ter um tratamento multifatorial, né? Com Não certeza. tem um agente que exclusivamente vai dar conta daquele tratamento e trazer benefícios. Sim. E quando você fala de uma mulher com a síndrome dos ovários policísticos, você tem que pensar em síndrome metabólica, você tem que pensar em resistência insulínica, você tem que pensar numa provável diabetes tipo 2 que está silenciosa. Então, são várias questões que nós precisamos entender e perceber que o fenótipo pode ser diferenciado e, inclusive, a forma de diagnosticar. Entendi. E qual é que uma mulher pode suspeitar que ela tem SOP? Na maioria das vezes, pela irregularidade menstrual, mas não somente por isso. E as pessoas acham que se resume a isso. Então, se eu tô tomando anticoncepcional e isso está ajustado, Regularizou. então eu tô curada. E não é verdade. Não é bem assim. A gente também tem que falar muito sobre o hirsutismo, né? Sim, que são os pelos, que né? possam estar ali ou não. E, inclusive, tem vários níveis que isso pode estar acontecendo. Desde um leve aumento de aparecimento de pelo ali, como uma questão muito maior, e inclusive entender se isso é a síndrome de ovários policísticos ou alguma questão adrenal, né, precisa ser investigada. Mas quando a gente fala da SOP, né, a gente entra num universo muito importante, porque ela pode vir a dificultar uma gestação. Não quer dizer que ela possa impedir. Que é outro mito, né? Que as pessoas acham assim, eu gosto de deixar isso muito claro. Eu tenho SOP, então eu não vou engravidar, não preciso me prevenir. Não é bem assim. Então, nós precisamos o quê? Reorganizar esse corpo, trazer ele para um equilíbrio. Um equilíbrio metabólico, um equilíbrio hormonal. Muitas vezes, somente o fato de você corrigir uma obesidade, corrigir um sobrepeso, trazer bons alimentos, trazer uma movimentação para esse corpo, já organiza. Por quê? Porque o pâncreas vai agradecer, vai trabalhar de uma forma adequada, o fígado vai ficar feliz também, vai ter um bom funcionamento e todo esse metabolismo vai acontecer de forma coordenada. Então, essa mulher muitas vezes somente
organizando essa questão, ela já fica, inclusive, com uma possibilidade maior de engravidar. Tem até que ter cuidado, né? porque que às acontece vezes muito. ela não está pensando nisso. A pessoa, quando reajusta tudo, engravida. A batata é se bater e valer na maioria das mulheres, se não tiverem outros impedimentos, Sim, né? claro. Como uma trompa obstruída, como endometriose. Porque não é porque a gente tem uma questão de saúde que a gente não tem outras, que né? muita gente pensa que, né, é Que um é sorteio, é uma coisa Escolhi só. essa aqui, acabou, não vou ter mais nada. Infelizmente, né? São questões que muitas vezes estão Vem envolvidas acompanhadas com a né? predominância do estrogênio. Então, a gente Sim. tem uma mulher que não ovula tanto, Uhum. e nós sabemos que o excesso de estrogênio, ele pode trazer vários transtornos, né? Não só a SOP, como a adenomiose, como a endometriose, miomatose. Uhum. Então, essa mulher precisa ser muito bem organizada, né? vista, examinada. Temos que ter uma excelente escuta. Sim, com certeza. Que você sabe que às vezes no corre-corre, né? Essa questão fica um pouco dificultada, né? Pelas questões todas de saúde que nós sabemos, né? Nós não estamos aqui trazendo críticas, né? A gente está refletindo sobre algumas ações, né? Sobre algumas questões, como sempre, né? E é muito importante que a gente perceba isso e que perceba que essa mulher vai ter que estar sempre em movimento para o seu bem-estar. Sim, com certeza. E aí entra, né, uma questão muito, muito limitada e muito difícil que você, como uma especialista nas questões da saúde, principalmente da mente, entende que não é tão fácil, né? Não é tão simples assim. E às vezes passa pelo primeiro passo, que é a aceitação, né? Aceitar que é necessário mudar o estilo de vida, aceitar que algumas coisas vão precisar ser regradas a partir de agora e que tá tudo bem, né? Algumas pessoas precisam ter determinados comportamentos, e isso não significa que é uma vida limitada, que é uma doente. Nada disso, né? É só uma reorganização de algumas questões que podem acontecer com qualquer um, em qualquer momento, a qualquer momento. Sim. Então não tem nada de errado, e a gente precisa abrir a nossa mente para entender isso, porque o primeiro passo é isso, aceitar que algumas medidas vão precisar acontecer a partir de agora para o seu bem-estar. Agora, a gente deixa algumas dicas para essa mulher, né? Sim. Então, a dica número 1 é conhecer o próprio corpo, né? Entender quando alguma coisa tiver sido modificada, quando algo está diferente. Então, essa é a primeira dica. E a segunda dica seria melhorar essa alimentação, né? Sim. Prestar atenção na necessidade de um equilíbrio nutricional. Sim. Nós temos células que precisam ser nutridas, né? Nosso organismo vive à base dos alimentos, então a gente precisa trazer fibras para o dia a dia, trazer proteínas para o dia a dia, sem excessos, equilibradamente, hidratar esse corpo, né? Isso é muito importante. Não é porque o verão acabou que a gente e a família hidratada acabou também, Nossa campanha continua o ano inteiro. Verdade. O que eu sempre falo aqui, descascar mais e desembalar menos. Menos produtos industrializados e mais produtos naturais. E a dica número 3, que é a movimentação, né? Exatamente, movimentar esse corpo das mais diversas formas. Existem maneiras incríveis de você poder estar com essa conexão com o movimento, e isso não é sinônimo de academia, né? A gente gosta muito de deixar isso claro para vocês, porque sempre que a gente propõe uma atividade física para o paciente, a primeira coisa que a gente escuta é: não gosto de academia. Mas existem infinitas possibilidades para você se movimentar mais. Sim. Mas eu acho que esse mito, então, foi desvendado. Então, e o conhecimento foi adquirido. Sigam aqui com o quadro Cultura que Acontece com o professor Dudu Garcia. Está maravilhoso esse quadro. Olá, hoje Cultura que Acontece está aqui no ateliê Casa Caucá para falar com o artista Felipe Caucá, que é um artista que aborda a cultura popular na sua arte, né? Nas suas obras, e traz isso presente muito forte, muito latente. Fala um pouco pra gente como é isso, como é que é trazer, de onde isso nasce, como é que você se forma esse artista que expressa muito lindamente nas suas obras a cultura popular brasileira. Olá, boa tarde a todos. Cara, tudo isso nasce de um incômodo. Eu sou cientista social e já na faculdade eu percebia que a gente pautava a nossa sociedade e tudo que a gente vê no mundo pelos mitos gregos, os mitos de outras culturas,
e como isso criava todo um diálogo com a sociedade diferente do que a forma que a gente vê o mundo. E eu pensava, poxa, na nossa cultura popular, tanto nos mitos afro-brasileiros ou nos mitos indígenas, a gente tem uma gama de construção de mundo incrível. Fora a repercussão de todas as danças, as manifestações culturais, as cantigas populares, as danças populares, a gastronomia popular, tudo isso tem diversas linguagens gramáticas que a gente pode pautar a nossa vida, a nossa sociedade, partindo dos nossos ancestrais, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, e como isso tende a enriquecer ainda mais o nosso mundo, né? Então, quando eu comecei a criar arte, foi sempre em contato com a rua, em contato com as culturas populares, com os fazedores mais velhos, com as danças tradicionais, com as comidas tradicionais e com a música tradicional de cada região. Então eu costumo viajar pelo Brasil fazendo pesquisa e depois eu vou pintando as artes, conversando com cantigas, com músicas, com danças, com comidas e assim a gente vai criando. Perfeito. Vamos lá dentro conhecer um pouco mais? Vambora. Felipe, aqui vendo suas obras lindas, incríveis, a gente percebe que tem a cultura popular muito latente. Só que a cultura popular ela é muito diversa. E aí eu queria saber de você como você faz essa seleção, como é que você coloca a cultura popular nas suas obras, como isso chega, como é essa curadoria que você traz para a criação das suas obras. Cara, a primeira coisa é a vivência, é a rua, é você ter contato com essas festividades, com os mais velhos ali, com o fazer da festa. É você se permitir estar no lugar não só para ver a festa pronta, mas o movimento antes, quando vai comprar de repente alguma comida, quando vai preparar, quando vai entregar, quando vai para a rua e por fim a festa. Então quando eu vivo essa experiência, a partir dali eu me sinto abençoado pela cultura popular para pintar, para criar estandartes, criar oratórios, que eu gosto de criar oratórios de cultura popular, e as artes visuais também. Então, parte de uma interlocução, de uma ligação com a rua e com a festividade, sabe? Com as pessoas que fazem a festa. Sim. Tem uma seleção de cores, de materiais, como é que você, no momento lá da criação mesmo, como é que você faz essas seleções, que materiais você usa? De novo, a rua. Nesse momento que eu estou investigando a festa, que eu estou trabalhando com a festa, me permitindo sentir a gramática dos tambores, entender o movimento, eu também percebo as cores que se repetem mais. Eu vou pegando para mim, guardando ou comprando ou adquirindo símbolos daquela festa que depois vão ser usados como norte. Então as cores que mais aparecem são as cores que eu uso. Se estão em tons pastéis, estão em tons vibrantes, se a festa ela é solar, se ela é uma festa mais fechada, enfim. Tudo isso vai influenciar nas cores que eu vou usando na obra ali para dialogar com a festa e acessar as pessoas num lugar muito especial que às vezes a pessoa não sabe dar nome. Você usar a cor certa mexe com a memória afetiva. Então, é sobre isso. Sim. Ter uma obra de arte em casa é algo muito importante e especial. Para as pessoas, o que você diria sobre isso? Como é que é levar uma obra sua para casa? Além de ela estar levando uma obra, o que ela estaria levando? Olha, aí eu vou de novo para a rua e para a festividade, porque eu não gosto de pintar uma coisa por apenas pintar. Tem várias festas populares do Brasil que eu admiro muito, não consegui participar ainda, então por isso eu não pinto, porque eu acho que essa troca é fundamental. E por isso, todas as minhas obras, elas envolvem mitologia, envolve cantiga popular, envolve gastronomia popular, envolve sempre a memória da festa. Então, quando você adquire uma obra dessa, você está adquirindo um pedacinho dessa memória. E aí, todos os dias, quando você acorda e você olha para aquela obra, você pode dialogar com ela em memória daquela festa. Se você está num dia um pouco mais inspirado, você olha para ela e pensa em toda aquela festividade. E se você está num dia um pouco mais caído, né, que todo mundo tem, aquilo te traz uma vida de volta e te lembra. Então, acredito muito que a gente planta uma energia na nossa casa e nos momentos que a gente não está muito bem, a casa devolve isso pra gente, né? Toda aquela coisa. É um fruto, né? Então, ter uma obra em casa, as minhas obras são vivas e dinâmicas, inspirado e ligado à cultura popular. Felipe,
Fala um pouco pra gente, quem quiser visitar seu espaço, quem quiser adquirir uma obra sua, como é que faz, como é que chega aqui, onde você está na internet, onde você está no mundo, para que as pessoas cheguem até você e possam também conhecer aqui o espaço do seu ateliê. Bem, estamos aqui no Rio de Janeiro, na Almirante Alexandrino 256, em Santa Teresa. Então é um bairro bem cultural da cidade, que circula muitos fazedores de cultura da região e de outras regiões quando visitam o Rio. É um local de fácil acesso e bem turístico, né? A galera vem muito aqui para curtir. E você consegue encontrar aqui nesse espaço toda essa possibilidade de você trocar com várias festas populares do Brasil, várias culturas. Você me acha também no Instagram, na minha página, @FelipeKaoK. Meu site é kaok.com.br. E nas festas, na rua. Perfeito. E as pessoas, quando vierem aqui, elas conseguem também ter acesso, porque além de ser o seu ateliê, é praticamente uma galeria de arte, né? Você chega aqui, você encontra as artes aqui em disposição para ser vista. Não tá aqui arrumada só pra gente hoje, mas sim porque ela fica organizada. Então, é muito lindo você vir aqui conhecer e você também conseguir adquirir, né? Sim, o espaço aqui eu estruturei de uma maneira que possa realmente ser feito para as pessoas olharem, visitarem, contemplarem, dialogarem com o espaço e a gente poder ter uma conversa. A gente senta aqui, conversa, toma um cafezinho e assim vai. Cara, eu vejo nas festas uma característica central das culturas populares brasileiras e eu acho que tem uma importância primordial. São nas festas que o povo mesmo, a população se empodera, mostra o seu valor e ali é que as pessoas trazem os seus símbolos, os seus signos. As cantigas, elas contam a história daqueles povos, de todos os nossos ancestrais. Então, assim, a festa, ela tá num lugar de conectar as pessoas à sua ancestralidade. A festa, ela empodera, a festa faz as pessoas felizes e mais conscientes. Então, festejar, como fala o professor Luiz Antônio Simas, brincar é coisa séria de gente séria. Então é rememorar as tradições, manter vivas as tradições e lembrar pra gente e pros novos que vêm a importância de se contar a nossa história. Perfeito. E a gente vê as festas nas suas obras. Quais obras você abordou as festas? Olha, de forma geral, todas as minhas obras falam de algum festejo. Algumas com uma centralidade religiosa nas festas e outras com uma centralidade no dançarino, na dançarina daquela festa, né? Como arte ligada ao jongo, como arte ligada às congadas mineiras. Então, eu vou linkando com as possibilidades que a festa traz. Felipe, essas obras são muito impactantes, muito bonitas, e eu queria saber um pouco de cada uma delas. O que você pode mostrar pra gente? O que você poderia falar sobre cada uma delas? Quais são os contextos dela? Sim, claro. A ideia é que cada obra conte uma história, né? Sempre ligada à festividade popular. A gente vê, por exemplo, essa obra que ela fala sobre a festa das crianças de Cosme Damião e Dom aonde você vê aqui enquadrado com um saquinho, simulando um saquinho de festas, usado de forma tradicional, e vários doces e elementos dessa festividade. Você encontra ainda um cruzamento dessa arte que eu fiz para Mangueira, onde eu ressignifico essa obra e faço uma participação no Carnaval da Mangueira de 2024 com essa obra chamada Fé nos Cria, que conversa com o enredo, e também construímos uma possibilidade com as festas de São Jorge, que no Rio de Janeiro é uma festividade muito, muito popular. A gente envolve as correntes ligadas aos orixás, ao orixá Ogum, que está cruzado com São Jorge aqui. E aí tem vários elementos nessa coleção que chama Congá de Festa, que é uma coleção que vai falar justamente dessa fé popular, dessa fé da rua, dessa fé que se cruza com uma fé sagrada, mas também com os festejos de rua. Então a gente aqui dialoga como um altar da rua, assim, das festas, sabe? E aí você vai encontrar outras possibilidades. A gente encontra aqui, por exemplo, essa que lembra um pouco a Festa do Divino, um estandarte que está ligado a várias festividades espalhadas pelo Brasil, e eu achei simbólico trazer dessa maneira, tanto nas tradições afro-brasileiras, quanto nas misturas com as tradições indígenas, de cortejos e de tambores também, enfim. É um estandarte que linka com muita coisa.
E é lindo as suas obras, mas outro trabalho que você tem também é de levar sua arte para compor os espaços, né? Criar cenografias, painéis. Eu vi que você fez também essa composição lá no design do Camarote da Portela. Como é isso? Como é que você trabalha? Quem desejar levar suas obras também para estar nos seus ambientes, para estar nas suas festas, como é que isso acontece? O que você faz? Dá essa dica aí pro pessoal. Entra em contato comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, e aí a gente vai fazer coisas como essa mesmo. Você pode ter uma obra desse tamanho ou de um tamanho muito maior, que vai fazer o trabalho com o espaço, que vai fazer a cenografia. Eu faço parte do grupo que faz o Camarote Portela já há 3 anos, e a gente sempre constrói uma identidade que converse com o enredo daquele ano. Mas não apenas isso, você consegue encontrar em casas de cultura, que você vai ver estandartes que linkem com cultura popular, você vai ver em rodas de samba, que são uma festividade muito comum aqui no Rio. Então, diversos espaços de cultura popular, a gente consegue levar as obras para encantar e poder falar um pouco mais com as festividades, sabe? Perfeito, Felipe. Obrigado por nos receber, mostrar seu ateliê, mostrar suas obras. Muito incrível. Sucesso para você e nos vemos no próximo encontro. Eu que agradeço pela oportunidade, pela troca e de poder estar falando com todo mundo. Desejo muita festa para todo mundo. Tchau, tchau. E agora vamos ao quadro da Minha Mãe, O Poder de uma Fênix. Vou trazer para vocês aqui o relato de uma paciente e eu acredito que muitas irão se identificar com essa informação por já terem visto acontecer em sua rede de convivência situações semelhantes. Uma mulher de 78 anos chegou ao meu consultório me revelando que ela estava procurando uma consulta ginecológica porque o seu ortopedista a recomendou que buscasse esse tipo de consulta, uma vez que ela tinha sofrido uma fratura, e uma fratura em decorrência da osteoporose. Então é muito importante que nós tenhamos o conceito de que menopausa não se resume aos calores. Muitas de nós entendemos que quando os calores terminam, os cuidados com a menopausa devem cessar. Mas isso não é a verdade. A verdade é que a ausência do estrogênio silenciosamente vai fazendo com que algumas situações venham a tomar uma frequência maior no corpo feminino. E entre elas a massa óssea. O nosso osso, ele tem receptores estrogênicos. Uma vez que a gente entre em menopausa e não tenhamos um acompanhamento correto, não aconteça a reposição hormonal, o que pode acontecer silenciosamente ao passar do tempo? Uma osteopenia. E caso isso não seja também tratado, podemos evoluir para a osteoporose. E a osteoporose, ela é prejudicial demais para qualquer ser humano e principalmente para a mulher. Muitas quedas não acontecem pelo tropeço, e sim porque houve uma fratura óssea que levou à queda. Isso é muito interessante. Vocês vão ouvir muitas pessoas contando, eu não entendi, do nada eu caí, e aí eu estava com uma fratura. E aí o que isso pode trazer como consequência? Tirar toda a autonomia dessa mulher, por um tempo curto, por um tempo moderado, ou muitas vezes para sempre. Então é importante que toda mulher perceba que é necessário cuidar dessa fase que inicia na sua vida, que é o climatério. À medida que o climatério se instala, nós temos a pré, a trans e a pós-menopausa. Tudo deve ser cuidado. Devemos entender que as modificações favoráveis devam acontecer para que a gente possa evitar o máximo que aconteça situações como essa. E é por isso que, no nosso momento aqui, o poder de uma fênix, nós vamos usar a força dos 5 R's para poder falar sobre esse tema. Resistência, resistir ao descuido, resistir à ideia de que envelhecer é uma questão de fragilidade inevitável.
Resiliência. Resiliência é entender que o corpo feminino se adapta, mas ele precisa de suporte. Renovação. É preciso entender que é possível cuidar da saúde óssea em qualquer fase da vida. Reinvenção é entender que é necessário se reinventar. Hábitos novos, mais saudáveis, voltados para uma boa alimentação, uma suplementação com cálcio, atividades físicas, exercícios que promovam o alongamento e uma maior mobilidade articular e óssea, boas horas de sono, um bom repouso, um bom relaxamento, tudo isso vai contribuir. Ressignificação. Não espere a fratura para cuidar dos seus ossos. Entenda que nesse período é necessário cuidar de você por inteira e os seus ossos não podem ser esquecidos. E é claro, né? Nós precisamos de dicas para que a gente torne a nossa saúde óssea mais favorável. Por isso, eu vou trazer aqui algumas delas. Dica número 1. Faça avaliação médica regularmente, principalmente mulheres 40 a mais. Dica número 2. A análise dos seus hormônios, do seu metabolismo e também um exame muito importante, que é a densitometria óssea. Ela vai dizer para a gente qual é o status dos seus ossos. E a dica número 3, um bom cuidado com a sua alimentação, né? Uma excelente ingestão de cálcio, de vitamina D, de alimentos que possam contribuir para a sua saúde óssea. E a dica número 4, gente, movimentação. É importante que nós tenhamos atividades físicas colocadas na nossa rotina. E com isso, movimentos que possam estimular a sua saúde óssea, a sua massa muscular e a sua mobilidade. Dica número 5. Tome sol, mas com orientação, com cuidados com a sua pele, lembrando que a vitamina D é maravilhosa para a saúde óssea. É importante que nessa fase, quando nós estamos atravessando todas as modificações que o climatério nos traz, que nós entendamos a necessidade de ouvir o nosso corpo. O nosso corpo fala, o nosso corpo grita e o nosso corpo pode se manifestar tardiamente com a dor de uma fratura. E agora vamos assistir mais um episódio de Dona Miúda. Olá pessoal, né? No programa de hoje, do Acontece Aqui em Família, né? No quadro Dona Miúda, vamos visitar uma pessoa, né? Que é muito especial para a comunidade Mumbuca. Mestre, artesã, é a famosa doutora, né? Uma pessoa que é referência, né? Que recebe várias pessoas de vários lugares em sua casa. Hoje vamos ter a honra, né? De visitar essa mulher que é muito especial, né? Para o nosso povoado, né? E o nome dela é Dona Doutora. Aqui, né, dentro da casa da tia doutora, pra gente conhecer um pouquinho dessa mulher, que é um exemplo, né, referência, mestre, artesã, né, e além de tudo é nossa doutora. Ela também fez parte desse livro, né, que foi feito com muito carinho, que tem muitas receitas, né, com plantas medicinais, ensinando passo a passo, que é saberes ancestrais e ciência. E também tem aqui o chazinho, né, as plantinhas, já seca dentro dos pacotinhos, para quem visita aqui, levar e contribuir, né, com essa grande mulher. É um prazer estar aqui com a senhora, tia doutora. E eu quero que a senhora fale pro programa, né, e para quem está nos assistindo, um pouco sobre a senhora, né, por que é doutora, né, e a senhora vai falar aí pra gente. Obrigada, Ralane. O meu nome se chama Noemi, mais conhecida por doutora, filha de Dona Miúda, a rainha do Capim Dourado. E quando eu aprendi com a minha mãe, toda a minha ação, que a gente sabe de hoje, que posso estender o aprendizado da mamãe para a sua geração aqui no povoado de Mumbuca. O maior prazer que eu tenho. E o meu nome chamado por doutora, é porque uma época nessa época meu pai adoeceu do olho, eu tinha 9 anos de idade.
mas não tinha outra situação de socorro. Mas Deus de misericórdia usou a minha mente. Tão importante que eu fiz, chegou na minha mente, essa opção de eu pegar a planta, que chama alfavaca, uma planta riquíssima de recursos para a nossa saúde. Peguei essa planta e fiz o chá com uma fé tão linda. Sabia que meu pai ia ser curado por esse chá. E ela viu o olho dele bem lavadinho com esse chá dessa planta, alfavaca. E ele foi curado com esse chá. Graças a Deus, o meu pai se sentiu muito feliz, agradecendo a Deus, porque Deus usou a misericórdia dele para que ele possa ser curado do olho dele. E ele colocou meu nome, a doutora, e botou para estudar, para ser um doutor de verdade, porque eu estava muito inteligente. Graças a Deus, continuo fazendo essa linda opção do Cerrado. Certo. E hoje, doutora, né, conhecida por dominar essas plantas aí, né, do Cerrado. Tia doutora, a gente está muito feliz de estar aqui mais a senhora, muito feliz. Eu quero que a senhora conte para nós qual é o papel da senhora aqui dentro da comunidade, o que a senhora mais gosta de fazer dentro da comunidade aí. Fala pra gente um pouquinho. Tá. Meu papel, com todo prazer, eu abracei essa causa com muito carinho, porque é valorizado. Quando eu faço o café, o chazinho de manhã, que eu vou tomar, bem satisfeita, e pego o trabalho muito fundamental, de valor, é o pão na mesa, é uma causa que nós temos prazer, de fazer o capim dourado com a arte valorizada da minha querida mamãe. Dona Miúda deixou para a sua geração. Qual foi a moção da senhora de ter um livro que a senhora faz parte ali, ensinando todo esse conhecimento? Quando eu fiz esse projeto, pessoal aí, quando eu recebi o livro, eu senti uma emoção tão grande que a minha inspiração foi chorar. E o povo, quando chega na minha casa, eu ter esse sorriso, esse prazer, esse agarro de mostrar para o pessoal que chega aqui em casa, receber uma opção, uma diferença de prazer quando chega dentro da... Estamos aqui, né, tomando o chazinho, né, da tia doutora que acabou de fazer. E agora, vamos ao quadro, onde conversamos sobre empreendedorismo feminino, networking de qualidade, com a comendadora Lilian Bonfim. E eu queria te deixar um convite. No dia 21 de maio acontecerá mais uma edição do Mulheres que Brilham no Rio de Janeiro. Uma oportunidade de estar junto da comendadora, junto da minha mãe, que é responsável pelo movimento no Rio de Janeiro, e fazer conexões de muito valor. Então, se você quer ter essa oportunidade, nos acompanhe. E agora, vamos ficar com mais um episódio desse maravilhoso quadro Mulheres que Brilham na TV. E é nesse cenário lindo que começamos mais um domingo com muita alegria, com o quadro Mulheres que Brilham na TV, aqui na telinha da Rede TV, no programa Acontece Aqui em Família, com cenas do nosso último workshop de comunicação para TV e palco. Vamos conferir? Comunicação não é só aquilo que eu falo, só aquilo que eu verbalizo. Estamos treinando, então, a comunicação não verbal dessas mulheres empoderadas por meio de dinâmicas, de mímica, para que elas possam se comunicar com a expressão corporal e também com o olhar. Vamos ver como está sendo esse desafio para lá de divertido? Roda aí! Take 1, cena 1, ação. E além da dinâmica de mímica, foco, nós realizamos criação de cenas, porque a mulher empresária, ela precisa entender que atuação, interpretação, não é vestir um personagem e fingir, é você entrar num personagem sentindo emoções. Então, como foi pra você, Patrícia, ser atriz por um dia? Criou uma cena, gente, criou uma personagem, interpretou. Como foi pra você?
Foi bastante desafiador, mas foi uma experiência muito boa, porque hoje eu aprendi, né, que através da expressão, sem a gente dar uma palavra, a gente consegue expressar o que a gente está sentindo. Então foi uma experiência muito boa. E essa dinâmica de foco e concentração, onde eu, a apresentadora, interpretei uma vendedora de água grávida, enquanto elas palestravam e mesmo assim elas mantiveram foco. Muita risada, muito aprendizado no quadro Mulheres que Brilham na TV. Olá, boa tarde. Eu queria trazer aqui o meu depoimento sobre essa dinâmica que nós fizemos agora. Ela foi realmente muito importante, porque geralmente a gente foca muito em nós, como palestrante ou como se posicionar na frente dos outros, e se eu esquecer, e se eu, e na verdade que trouxe justamente o inverso, trouxe o outro. E se acontecer algo na plateia, e se acontecer algo fora, externo, como reagir? Então, excelente, foi algo fundamental para nós, para justamente trabalharmos e trazer isso para a nossa realidade, que infelizmente acontece. É isso. Um dia repleto de conexões, reconhecimento, emoções, aprendizados e dinâmicas 100% práticas. Um dia onde brindamos, dançamos, sorrimos, aprendemos e principalmente nos posicionamos como protagonistas e autoras da nossa própria história. E as nossas apoiadoras deixaram um recado. É muito gratificante, né? Porque é algo que eu sempre quis desde a minha infância, foi uma coisa que eu sempre gostei, tive muito prazer nisso. E fotografia é arte. Foi incrível ver tantas mulheres tão poderosas, acaba trazendo poder pra gente. A gente começa a ver até o posicionamento das outras pessoas. E o meu objetivo é trazer beleza, né, para esse posicionamento, a fim de que elas possam, a partir do que elas já têm, empoderar ainda mais por meio do que elas fazem. Eu achei incrível. Sempre gratidão. Esse evento, cada evento é um evento, a experiência de cada um é diferente do outro. Da vez passada eu participei e no bastidor você vê mais as coisas acontecendo e essas mulheres de hoje arrasaram. Né? Esse quadro é uma produção independente da revista internacional Mulheres que Brilham. A sua voz, a sua história, atravessando oceanos, por que não? Não existem fronteiras. Estamos presentes em 14 países, milhões de leitores e agora na televisão. E é nesse clima de brilho, amizade, conexões que nos despedimos de mais um programa, já com gostinho de saudade, e nos vemos semana que vem. Até lá! Sua celebração abraçada pela Mata Atlântica. Um espaço para eventos atemporais e elegantes. Conheça o Além do Sonho Eventos. Um lugar onde sonhos se tornam realidade. Falar da Luton Paris para mim hoje é um privilégio. Essa empresa ela foi um presente do coração de Deus para minha vida e que me permitiu hoje viver em Paris com o Brasil bem pertinho de mim. Nós acolhemos aqui brasileiros de todos os lugares do Brasil porque nós criamos essa empresa, essa agência voltada para o atendimento exclusivo do turista brasileiro que chega por aqui. Nós somos a única agência que tem esse tipo de serviço para brasileiros aqui em Paris, além de cuidar dos seus passeios, tudo personalizado sob medida, com uma equipe que é treinada dia a dia, capacitada, desenvolvida para tornar a sua experiência muito melhor. Nós temos um plantão 24 horas para cuidar de tudo que você precisa por aqui, além da melhor consultoria de viagem que você pode contar
guias para te acompanhar em visitas guiadas pelo Louvre, Castelo de Versalhes, enfim. Nós estamos esperando você para tornar a sua experiência muito melhor. Gente, para tudo, esse quadro está incrível. Como tudo aconteceu, vocês vão conhecer a história do maravilhoso chefe Vinícius Moura. Nada mais em família do que conhecer uma casa. E hoje viemos até a Casa Tavares. Uma grande emoção conhecer esse espaço maravilhoso e vocês vão gostar. Fiquem conosco. Vamos lá? Olá, Jussara Maiara. Olá! Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Fiquem à vontade. A casa é de vocês. Prazer. Imagina. Estamos aqui com o chefe Vinícius Moura. Vinícius, que participou do MasterChef. Ele é o responsável pela Casa Tavares, esse lugar super aconchegante que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, em Campo Grande, lugar onde eu cresci, né? Então tem um valor afetivo. Eu já conheci o restaurante como frequentadora. Muito obrigada por nos receber aqui hoje. Imagina. E a gente queria conhecer um pouco mais sobre como tudo aconteceu. A história da casa nada mais é do que uma série de coincidências. Eu estava pensando em ter um espacinho meu, um lugar, e um amigo passou aqui, ele falou assim, poxa, acho que vi uma casa que é a sua cara, só que era pra eu morar. Eu cheguei aqui, eu falei assim, na época solteiro, sem filhos, eu falei assim, esse meu amigo, ele tá louco, porque a casa é enorme. Enorme, né? É muita coisa pra mim sozinho, eu falei, não dou conta nem de limpar. E aí, quando o rapaz chegou pra mostrar a casa, eu falei assim, opa, mas ela tem um potencial. E aí eu olhei o tamanho da cozinha. Quando eu falei o tamanho da cozinha, eu falei assim, isso aqui pode se transformar num restaurante? Ele falou assim, por que não? Por que não? E daí começou a história e eu, meu pai e minha irmã começamos a ideia da casa e aí a gente tá aqui. É uma família, né? Literalmente. Organizaram para trazer esse ambiente tão familiar, né? Essa é a ideia. Um ambiente maravilhoso, aconchegante. Né? A nossa família já veio aqui algumas vezes e a gente gostou demais de estar aqui. Que bom, Tá que sendo bom. um presente levar isso para o mundo, toda a história de como tudo aconteceu, né? O presente é nosso de recebê-las e mostrar um pouquinho da nossa história de 8 anos fazendo isso aqui, que a gente faz com muito carinho, muito amor e muito detalhe, pelo menos em tudo que a gente coloca a mão, a gente tenta dar o melhor do mundo sempre. Essa é a ideia. Vamos conhecer. Bora lá. E aqui a gente se sente verdadeiramente em casa, né? Isso, a ideia é exatamente desse espaço que em algum momento a gente recebia pessoas, como vocês mesmos disseram que já comeram aqui, era transformar num espaço onde as pessoas esperassem um pouco caso a casa estivesse extremamente cheia e quisessem, ou então até um lugar para bater um papo um pouquinho mais intimista. Isso. E enquanto tá aqui trocando uma ideia, o garçom vem, traz uma bebida, um petisquinho para ir batendo um papinho enquanto não vai para sua mesa, ou então Quando vai decidir também o que vai... Né? Exatamente isso. Então, com aquele momento onde tem 2 casais, eu falo assim, vamos ali que eu quero te contar um segredo. Então, os segredos... E é o lugar. Os segredos são contados nessa sala. A ideia exatamente é parecer uma sala de uma casa, porque literalmente a gente está recebendo vocês na nossa casa. Então, a ideia é exatamente essa. Tudo foi intencional. Tudo que tá aqui tem um motivo. Tem desde a bandeja que eu comia na época da faculdade, na rural, porque eu sou zootecnista de formação, ao ferro de passar a roupa que tá na família há mó tempão, há muito tempo, a essa balança do dono da casa, da mercearia, que eles tinham. Enfim, o telefone da minha família, que também era muito antigo e que era um... Nossa, que legal! que era... Relíquia, né? Total. Para os jovens que estão nos assistindo, isso aqui era o iPhone da época. Exatamente. Esse era o nosso celular da época, onde basicamente uma pessoa tinha na rua e todo mundo ia para casa dessa pessoa. E aí tem a televisão, enfim, o que significa, por exemplo, o símbolo da casa, que é uma questão, um símbolo africano que é Sankofa, e que é exatamente lembrar basicamente é isso, não é exatamente isso, mas prospectar o futuro, mas não esquecendo de onde é o passado. E isso se conecta desde com o couvert da casa, que é exatamente o que eu pensei, eu vou fazer algo que lembre da onde eu vim, do que eu fiz, do que fez isso aqui gerar, do que fez eu estar aqui hoje.
mas homenageando de alguma forma o que a gente entende de cozinha e como a gente quer se comunicar através da comida. Mas agora vamos uma grande parte, estamos sabendo que você fez um cafezinho pra gente. Pois é, porque receber em casa não faz nenhum sentido se não for uns comezinhos, algo mais saudável, porque eu agora tô numa outra linha, minha esposa tá pedindo pra... Eu tenho que estar mais. E aí, pensando nisso, a gente preparou um negocinho pra gente mastigar e pra começar o dia bem. Então vamos lá. Por favor. Gente, olha que mesa linda, preparada com muito carinho, né? Como tudo que é preparado aqui. É isso, o Casa Tavares num contexto geral é sempre sobre receber, sobre recepcionar, e é sobre como as pessoas gostariam, ou melhor, como eu gostaria, e como Camila, e como todo mundo que está aqui com a gente, gostaria de receber as pessoas em sua casa. E a ideia é exatamente essa, a gente está recebendo vocês na nossa casa. E essa moringuinha aqui linda? A história da moringuinha eu sempre amo água, bebo água feito um camelo, e aí eu fico... gente? Pois a gente tem uma campanha para estimular o consumo de água. Bebam água. E a gente sempre ficava, eu quando era mais novo, no Rio de Janeiro é comum que as pessoas tenham acesso à água da casa, é uma lei que permite. Só que aí minha mãe ficava sempre sem graça, porque achava, tipo assim, as pessoas vão achar que a gente é pobre e não tem dinheiro para comprar uma água mineral. E não era sobre isso, era sobre um direito que a gente tem. Né? Então, para que as pessoas não tivessem o constrangimento de precisar pedir, quando você chega hoje na casa, você recebe uma moringuinha de água, um potinho com mandiopan, que é aquela pelezinha que a gente come, e uma maionese que a gente faz todos os dias. No final das contas, se você olhou o cardápio, não quiser nada e ir embora, você não vai pagar absolutamente nada. Esse couvert é por nossa conta, é um agrado. Então, ter água da casa não é só sobre a receptividade, tipo assim, quando você chega em casa, acho que a primeira coisa assim... Você quer uma aguinha, né? Você quer uma aguinha, quer um café, né? Você quer uma água? Quer um café? O café eu vou te oferecer lá no final. Mas assim, você quer uma aguinha? Quer comer alguma coisa? E é exatamente isso que eu te entrego. Eu entrego uma água e entrego um petisquinho pra você ir beliscando. Né? Aí você dá tempo de escolher o que você vai querer comer. E aí sim, a gente começa o serviço propriamente dito. O cardápio muda a cada estação do ano. Então a cada estação do ano a gente precisa se reinventar para receber pessoas com ideias diferentes. Essa é a ideia. Tem o cardápio do verão, do outono, do inverno. Exatamente. Todas pensadas para aquela estação e com algo muito estratégico. A gente não pensa só em pratos que funcionem na temperatura, mas em ingredientes que eu tenha na melhor qualidade e no melhor preço possível durante aqueles 3 meses. Então é uma estratégia que a gente tem para entregar a melhor qualidade possível para quem tá, obviamente, pra gente receber as pessoas. Não adianta eu te dar um morango fora da época de morango. Sim. Eu não vou te entregar o melhor morango e eu vou te entregar um morango muito inflacionado. Sim. E naturalmente eu vou ter que colocar isso no preço. Repassar isso. A ideia não é repassar, a ideia é que a gente tenha um preço justo. Eu não digo barato nem caro porque é muito relativo, justo, mas eu quero ter um serviço justo, que você saia daqui e fale assim, comi bem, fui bem atendido e paguei um preço justo. Para quem não conhece, né, aqui no Rio de Janeiro, Campo Grande é um bairro que está localizado a mais de 50 quilômetros do centro da cidade do Rio. Né? Então a gente realmente fica no subúrbio mesmo, né? Pois é. Então assim, é uma periferia mesmo. E por muito tempo nós não tivemos acesso a muitas coisas, inclusive a questão cultural, às vezes foi um pouco mais dificultada. Hoje em dia a gente já está em um outro momento do bairro, Sim. Mas historicamente estamos falando desse contexto, para vocês entenderem do que a gente está falando. Sim. Então, esse lugar, quando surge aqui em Campo Grande, foi um marco, eu acredito, para o bairro, né? A gente ter acesso a isso, a gente ter acesso a um restaurante que a gente tinha entrada, prato principal, sobremesa, o que é muito naturalizado para outras regiões do Rio de Janeiro. Aqui pra gente foi uma grande experiência. E continua sendo uma grande experiência, né? É essa, né? E não somente ter esse ritual da... Mas tudo, né? Como esse prato chega. A apresentação desse prato, que é uma coisa maravilhosa. E a gente tá falando só do maior bairro do Brasil. Só, coisa boa. Detalhe, tá, gente? É o bairro com o maior número de pessoas no Brasil. Então é muita gente, é literalmente muita gente. Por que a minha galera, os meus vizinhos, tem que sair daqui para ir tão longe comer uma comida de tanta qualidade assim?
tá sendo preparado pelo vizinho dele. Eu falei, calma aí, a lógica não faz muito sentido. Eu falei, como é que a gente consegue adaptar? Eu talvez não use trufa, talvez eu não use escargoto, talvez eu não use foie gras, que são extremamente caros. Mas será que eles são sensacionais a ponto de não poderem estar fora de uma mesa bonita? Ou de um prato elegante e gostoso? Porque assim, minha mãe nunca fez e nunca experimentou. A comida dela é melhor nada do mundo, né? É espetacular, aquela mulher. Eu digo pra minha mãe, você é uma bruxa. Mas uma bruxa no sentido de como é que você pega um monte de ingrediente, bota numa panela e transforma numa coisa tão gostosa assim. Não é possível que eu estudo tanto pra essa mulher inventar um negócio em 5 minutos e ser melhor do que tudo que eu já comi na minha vida. Eu falei assim, que absurdo, que bizarro. E é exatamente isso. E não tem nem foie gras, não tem escargot e não tem trufa. Delícia. E é maravilhoso. Depois desse café maravilhoso, vamos conhecer um pouco mais da história da Casa Tavares e do Vinícius, esse local maravilhoso e extremamente familiar. E Vinícius, você sempre teve o sonho de ter um restaurante? Acho que todo cozinheiro que tem um sonho de fazer algo que acredite muito quer ter o seu restaurante. E a ideia era exatamente em algum momento da vida que a oportunidade surgisse e eu consegui fazer isso. E eu tive a sorte de fazer com pessoas que eu amo muito. Minha irmã e meu pai que estiveram sempre comigo desde o começo. Meu pai faleceu em 2021 e eu espero de verdade, e a gente faz isso também por ele, que ele esteja muito orgulhoso com o que a gente faz todos os dias aqui. Com certeza está, com certeza está. Como foi construir cada passo essa casa que tem todo um toque diferenciado? Acho que é uma preocupação diária. Quando a gente pensa, por exemplo, na comida, eu acho que eu me inspiro muito no que eu vejo no meu dia a dia, nos lugares que eu frequento, mas num contexto geral, minha maior inspiração tem um nome. E o nome se chama Dona Lúcia, minha mãe, que basicamente faz uma comida espetacular, maravilhosa, e eu quero tentar pegar um prato que ela faz muito, que é incrível, maravilhoso, e que ela faz lá em casa, mas deixar de um jeito mais bonito, mais apresentável, com uma cara de restaurante. Minha mãe não tem a preocupação de entregar, por exemplo, uma linguiça com batata com uma cara de restaurante. Mas a gente quer fazer uma linguiça com batata aqui com uma cara de restaurante. Essa é a ideia. Você entende que a gente começa a apreciar o prato pelo olhar, pelo que a gente está vendo? É esse que é o segredo? Eu não tenho dúvida. Eu diria que um dos primeiros mantras de um cozinheiro é: a gente começa a comer pelos olhos. Se não tá bonito, pode ser incrível. Mas se a comida tá cinza, tá apática, pode ser a melhor comida do mundo. Mas se ela não tá te chamando a atenção, você talvez não tenha nem a vontade de experimentar. Ou então você vai olhar de um jeito que não é tão bacana assim. Acho que isso parte do princípio no dia a dia nosso. Então vamos conhecer o coração dessa casa? Vamos pra cozinha? É onde eu fico à vontade. É onde eu fico em casa, literalmente. Oi de casa, estamos entrando, dá licença. Sejam bem-vindos ao Coração da Casa Tavares, aqui onde tudo acontece. Eu e toda a nossa trupe faz tudo que a gente faz de gostoso para levar lá para fora. Para deixar bem claro, as meninas são minhas visitas hoje e obviamente a casa não tá funcionando, por isso que elas podem ficar com essas madeixas aqui sem nenhum problema. Mas é aqui que a coisa acontece. Estamos em família hoje, então tá tudo certo. Todo mundo liberado nesse sentido. Exatamente. E eu soube que aqui o cardápio segue as estações do ano, de onde veio essa inspiração, como funciona? A ideia, na verdade, de ter um cardápio que muda sazonalmente, ou seja, cada estação do ano a gente muda completamente tudo, acho que tem vários motivos, mas o principal é eu pegar o ingrediente da estação no melhor momento dele, quando ele tem melhor qualidade, onde o morango vai ter gosto de morango, onde o mamão vai ter gosto de mamão, onde, enfim, cada ingrediente vai estar no seu melhor momento. Isso faz com que você tenha uma experiência muito maior, porque a qualidade da comida vai estar no melhor momento. Então,
traz, obviamente, muitas novidades e vocês que já moraram aqui sabem exatamente que Campo Grandense ama novidade e a gente está sempre trazendo um cardápio diferente. Eu vou dizer o que uma cliente falou e eu achei maravilhoso. Cada começo do menu é como se fosse o começo da série que eu mais amo. Ah, que legal! Caramba, o que vem dessa vez? Né? O que vai vir dessa vez? Ai, meu Deus. E o que a gente pode esperar hoje aí, do que vai vir aí? Eu diria que vai vir algo que é... Calma, vai ser surpresa. Mas eu acho que vocês vão curtir. Vai ser feito com muito carinho, com muita técnica, com um monte de coisa que habitualmente a gente não faria com esse ingrediente. Então vamos aguardar! Por favor. Então, essa ideia é de um prato de linguiça com batata, algo que eu comia basicamente toda semana na casa da minha mãe e a gente transforma ela de uma forma um pouquinho diferente com o nosso olhar. Linguiça Prêmio Aurora de um parceiro incrível, maravilhoso, de qualidade, de excelência, que é muito parecido com o que a gente quer fazer aqui todo dia na Casa Tavares. Só que a gente bota um pouco mais de detalhes, vai um pouquinho de parada seca, vai uns tipos de batata doce, umas ervinhas e uma castanha de caju que é muito nossa, para dar um crocantezinho mais especial ainda, deixar esse prato um pouquinho ainda mais diferente. Chegamos ao momento mais esperado do dia, uma honra. Nunca comi uma linguiça com batata tão bonita. Então, vamos lá. Linda. Vamos experimentar. Bom apetite, bom apetite. Obrigada. Maravilhosa. Delícia. Muito boa. E aí o que seria um limão que normalmente as pessoas colocariam, a gente bota essa coalhadinha seca com um pouquinho de limão. E uma das partes muito legais dessa experiência que a gente vive aqui na Casa Tavares é que mesmo lendo no cardápio, a gente não imagina que vai vir nessa apresentação. Então, realmente é maravilhoso. Gente, incrível! Isso aqui é uma arte gastronômica, viu? Olha que textura, olha que primo. Olha, muito maravilhoso, amei. E para você que não está aqui no Rio de Janeiro, que vem aqui, não deixe de vir conhecer a Casa Tavares, porque, como nós estamos falando o tempo todo, é uma excelente experiência. Foi uma tarde maravilhosa, gostaríamos de te agradecer por nos receber tão bem na sua casa. E para finalizar, eu queria que você contasse para o pessoal que está em casa como funcionam os horários, reserva, todos os detalhes de como tudo acontece. Porque as pessoas precisam vir aqui viver essa experiência. Bacana, de antemão, a gente agradece a receptividade e o carinho que vocês tiveram com a gente desde sempre. E para quem quiser a experiência, quem quiser viver isso, Casa Tavares funciona de quinta a sábado no jantar, a partir das 19 horas, e no domingo, a partir de meio-dia, no horário do almoço. Eu digo o seguinte, não é obrigado a reservar, mas eu sempre aconselho. Recomenda, né? É isso. E lá no link da bio do nosso @Casa Tavares Oficial,
lá no Instagram. Você clica, vai aparecer o linkzinho para você fazer a reserva, porque aí você vem com mais tranquilidade, sabendo que o seu lugar vai estar te esperando e você não corre o risco de ficar esperando em pé para ser recepcionado. É verdade, porque aqui nesse espaço pode já estar cheio também. Pois é, verdade. Tá ótimo, muito obrigada, Vinícius. Imagina. A gente agradece muito. Eu que agradeço, e aí só para, acho que deixar ainda mais ilustrado o ritmo da casa e o clima da casa, é exatamente o que a gente diz nessa primeira folhinha, quando as pessoas chegam à casa, que é quase como se fosse uma carta aberta para os nossos convidados. Perfeito. Que é que o outono sempre traz um ritmo diferente para a cozinha. Os dias ficam mais suaves, as panelas passam mais tempo no fogo e os sabores ganham mais profundidade. Na casa, essa é uma das estações que a gente mais gosta de cozinhar, é quando os ingredientes da época encontram tempo, cuidado e muitas mãos trabalhando juntas para transformar os pratos em sabor e em intenção incríveis. A gente espera sempre que as pessoas aproveitem a experiência e assim, quem vê a casa se desconecta um pouco do telefone, aproveita a companhia e se estiver sozinho, curte a música. A gente pensou especificamente para essa estação e a gente muda toda a estação, toda a playlist da casa. Então é isso. Se desconecte, experimente e viva a experiência. Essa é a ideia. Maravilhoso. A gente amou estar aqui. Mais uma vez, obrigada. E até breve. Até breve. Vinícius, e como uma forma de agradecer por estarmos aqui, para que você possa sempre lembrar desse momento com carinho, a gente deixa uma lembrança de participação no nosso quadro Como Tudo Aconteceu. Pô, bacana. E assim, ó, a parte boa e a parte bem legal vai estar aqui. Ah, que legal! Obrigada. Um lugar de muito carinho, muito especial pra gente. Obrigada. E até breve. Chegamos ao final de mais um programa Acontece Aqui em Família e queremos agradecer a sua companhia e esperamos que na próxima semana estejam conosco aqui. E se bater aquela saudade, é só correr nas nossas redes sociais, mandar mensagem, curtir, compartilhar, comentar, tirar suas dúvidas. É sempre um prazer ter você aqui com a gente, porque tudo que acontece aqui. Pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude. É o programa que conecta com saúde.